Olá, gente, tudo bem com vocês? Então tá bom. Bom, gente, hoje eu gostaria de levantar algumas reflexões sobre a esfera política, né? Sobre alguns eventos que vêm acontecendo durante essas 2 semanas, né? Semana passada e essa semana. Então eu gostaria só de bater um papo, fazer uma rápida reflexão para que a gente consiga pensar um pouquinho sobre isso, né? O quanto é importante a gente também estar antenado em relação às coisas que estão acontecendo no nosso país. Então, semana passada, as duas CPIs foram instauradas, né? A CPI do dia 8 de janeiro, né? Que tem aquelas coisas que aconteceram, né, de invasão, né, aos prédios públicos lá em Brasília, e também a CPI do MST, que vai investigar o Movimento Sem Terra, né, como é que essas coisas acontecem dentro do Movimento Sem Terra. Bom, em relação a essas duas CPIs, né, pegando a CPI, né, do dia 8 de janeiro, eu achei interessante, por exemplo, a presença do Cid Gomes e da Elisiane Gama como membros da mesa, né? Então, eu achei que são pessoas importantes, sérias, né? E que eu acho que eles vão realizar um bom trabalho, né? Todo esse processo de investigação, né? Sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E em relação à CPI do MST, assim, não tem muitas assim, novidades, né? Mas você tem a presença do Ricardo Salles como relator, que para mim é uma pessoa que tem já um certo compromisso com uma base, né? Parece que já está um negócio meio pronto já, né, em relação ao relatório, né, que vai apresentar os dados sobre o MST. Bom, então você tem essas duas CPIs que estão acontecendo, né? Hoje mesmo aconteceu uma CPI, hoje é dia 30, eu acompanhei um pouquinho a CPI do MST. Claro que já começa um pouco difícil, né? Porque eles convidaram uma pessoa para dar um depoimento, e enquanto era pessoas, deputados ligados, né? Por exemplo, à direita, parece que tudo transcorreu bem, né? Mas quando a esquerda começou a questionar a convidada, de certa forma, foi retirada, né? Me deu essa impressão dela ser retirada da mesa ali, e se encerrou, né, toda a discussão. Mas por que isso aconteceu? Porque a convidada me parece que levantou algumas questões problemáticas em relação ao MST. Então, enquanto ela levantava todos esses problemas relacionados ao MST, que eram perguntas realizadas, né, que fomentavam esse tipo de situação, né, ela permaneceu na mesa. Quando o pessoal da esquerda começou a questionar a convidada, praticamente encerrou a discussão, né? Né? Por quê? Porque ela poderia cair em contradição em relação a alguma coisa que a fala dela, porque na verdade, quando ela me pareceu uma pessoa que levantou vários problemas em relação ao MST. E a esquerda, né, quando chegou a vez de questionar ela sobre algumas situações que poderiam levar ela a uma contradição, ela foi retirada, né? Me deu essa impressão, né? Me deu essa impressão quando eu estava assistindo, né, uma conversa ali meio no pé do ouvido, e depois retira
a pessoa. Então eu achei uma coisa um tanto quanto estranha, né? Mas essa é a CPI, né? Então as pessoas vão ter que, os deputados lá da esquerda vão ter que ter muita paciência e muito jogo de cintura para controlar tudo isso. Mas espero que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? E que a verdade venha à tona. Bom, então esses dois pontos aí me chamaram a atenção, as duas CPIs. Também, né, a gente não pode comentar, né, a reunião aqui entre os líderes, né, dos países, né, os presidenciáveis, né, e claro a presença do Maduro, né, que tem levado aí a uma discussão tão intensa, né, sobre a fala do Lula em relação ao Maduro. Mas eu acho que o Lula ele tem esse caráter, né, de tentar ser cordial, dialogar, e o pessoal tem falado, né, eu tenho visto que o pessoal tem criticado o Lula em relação ao Maduro, né, tá recebendo aqui com honras, né, de Estado, mas você queria que recebesse como, né, você queria que ele tivesse feito de que forma, né, se ele é um presidente, né. E o pessoal tem falado que o Lula tem passado a mão, né? Mas eu acho que não é bem assim, porque quando o Lula estava se dirigindo ao Maduro, eu acho que ele deu um puxão de orelha no Maduro. Eu não sei se eu tive essa impressão ou eu estou equivocado. Quando ele fala para o Maduro sobre a transparência das coisas, né? Em relação à eleição, em relação a como esse processo ele deve, né, de uma certa forma ocorrer. Então eu acho que foi foi um toque, né? Agora, o Brasil enquanto líder, eu acho que a postura tem que ser essa, né, de liderança mesmo, e não de excluir a Venezuela, não, tem que estar todo mundo junto e discutir junto, né? Todo mundo ali pensando em coisas que vão, de uma certa forma, beneficiar a todos. Bom, em relação, claro que aconteceu, por exemplo, a entrevista no Roda Viva do Dallagnol, que também deu uma confusão aí, um olhar um tanto quanto as pessoas têm falado bastante sobre essa entrevista também, né, do Dallagnol. E então, basicamente, esses foram os pontos que eu gostaria de destacar que ocorreram nessas 2 semanas, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa reunião aí entre os presidenciáveis. Vamos ver quais são os próximos capítulos, né, dessas 2 CPIs, que a gente tem que estar observando atentamente, porque isso nos interessa. E então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Essa semana eu também vou estar postando um de poesia, de alguns pensamentos. E quem não se inscreveu também no meu canal, se inscreva. E vamos seguindo, né? Então é isso, um abraço e aguarde um novo vídeo. Tchau!